Ele é um legítimo artista sete-lagoano. Cantor, compositor, guitarrista e violonista. Transita pela nova MPB e atualmente atua em bares, festas e eventos corporativos. Vamos conhecê-lo. Ele nasceu em Sete Lagoas em 14 de outubro de 1981. O primeiro instrumento foi a flauta doce. Aos 8 anos, iniciou as aulas de piano com tia querida. Aos 12, partiu para o violão com o professor Fred Carvalho e logo após para a guitarra. Na virada dos anos 90 a 2000, ingressou na banda Mama Cadela, primeira experiência de maior expressão, tocando rock clássico, de Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, além de uma extensa produção autoral. Após esse efervescente momento, tocou com artistas e bandas de estilos diversos, como Marcelinho de Lima, Docas, Recruta Zero, Rodrigo Ribeiro, Banda Êxito, entre outras. Começou a lecionar, substituindo então o seu professor de guitarra, Juliano Fernandes, na Scala Oficina de Arte. Logo após, integrou o cast de professores da escola Melodia Livre, lecionando guitarra e violão por quase 10 anos. Entre os anos 2007 e 2008, começou a cantar, se apresentando em alguns bares locais. Nesse intervalo, ingressou na UENG, no curso de licenciatura em música. Nessa fase, intensificou os estudos acerca da voz com Antônio Marra e Hernani Dias, iniciados com Carlos Saúva e Marcelo Martinez. Teve então alguns trabalhos já como vocalista. Pablo e o Absurdo, com Marcos Cupertino e Beto Teixeira, Zé Cosmo, com Átila Moreira e Fred Carvalho, Pablo e o Puta Trio, com Lois Lanza, Caio Bess e Vinícius Pracer, e Superatos, com Rodrigo Ribeiro, Sérvio e Julisson. Em 2016, já como Pablo Sass, fez o primeiro show estritamente autoral, no Festival de Inverno de Sete Lagoas. Em 2017, participou da Virada Cultural de Sete Lagoas. Em 2018, novamente o Festival de Inverno e em 2019, através do Sebrae Minas, se apresentou na SIM, Semana Internacional de Música de São Paulo, a maior feira de negócios da música da América Latina. Atualmente, inicia a produção do primeiro disco, se apresenta regularmente com trabalho solo e também com show Mineiridade, uma homenagem ao Clube da Esquina, acompanhado por Claudson Luzia teclado, Gustavo Gonzalez bateria e Pedro Estrela baixo. Eu estou aqui com Pablo Sass. Prazerão, Pablo Sass. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Cláudio. Aqui contar a sua história. Pelo convite, muito obrigado. Eu agradeço. Para as pessoas que ainda não te conhecem, vão ter a oportunidade agora de te conhecer. E para as que já conhecem, vão curtir aí, né? A gente contar os casos e contar as histórias e... Enfim, simbora. A palavra é sua, fica à vontade. Nos conte a sua carreira. Então, Cláudio, acho que está bem sintetizado aí, né? São muitas andanças, muitas histórias... muitos estilos, né, que acho que todos, na verdade, a gente é um resultado de tudo isso, né, Cláudio? Acho que tudo é muito válido, tudo é muito importante. Costumo brincar, esses dias até falei isso com a Josi Lopes, cara, que falei com a Lu também, aquele dia lá que tocamos juntos lá do Bistrô, no Mineiridade, show né? Mineiridade, nós vamos falar do show, né? Vamos falar, com certeza. Eu tive... muitos bons professores, assim, eu diria, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar muitos artistas talentosíssimos, competentes demais, assim, que me deram muito esse norte aí, né? Tipo, de como se fazer as coisas. Então, assim, eu acho que tive muita sorte, né? De tocar com pessoas de muito talento, de muita competência. Bom, você mencionou a banda Recruta Zero. Nós vamos falar disso também porque claro. Eu fui um dos fundadores da banda, né? Verdade. No Velho Testamento. É mesmo. E você passou por lá. Mas acredito que a fase que você passou foi uma fase... Eu chamaria de Novo Testamento. Foi pós, já foi um momento posterior, né? Porque os fundadores foram... Na verdade, a ideia partiu do Giovanni, que era o guitarrista-cantor, o Pardal, o André baterista, que é o Dedé, que hoje toca com o YouTube Cover. Isso. E eu. E a Mariana também participou. Mariana, que foi sua namorada. Que foi minha namorada na época, inclusive. Na época, isso. Foi o quê? Final de 90 e... Final dos 90. Final de 90, né? 98, 97, não foi por aí? Isso. Que, inclusive, era uma época muito boa, que eu particularmente tenho saudade desse final dos 90 aí. Mas tem muita banda, muito trabalho aqui para citar que você passou, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, o Marcelinho de Lima. Acho que você esteve lá com o Gustavo Gonzalez, não foi? Não, eu estive lá com o Belerete. Com o Belerete. Foi a gravação do primeiro DVD do Marcelinho. Né? O trabalho, ele ainda era solo na época, depois ele fez a dupla com o Camargo, né? Agora tá solo de novo, mas foi no primeiro DVD. Foi lá em 2004, acho que foi 2004, 2005. Você citou também uma banda que eu diria
que na história da música de Sete Lagoas também é referência, que é a banda Docas. Sim. Né? Que nos anos 90 também, assim, foi uma banda muito expressiva. Eu não sei, eu acho que você pegou uma outra fase também, Não, né? foi uma fase diferente já. A banda, na verdade, já havia encerrado as atividades, né? E depois voltou com Julinho, Josi, o Lois, aí o vocal era Flavinho. Sim. Né? E quem mais, hein, cara? Essa turma aí. A gente fez um Carna 7 na época e tal, mas já foi também um momento posterior, né? Eu cheguei a fazer freelance como tecladista, mas na época do Nilson, que se eu não me engano foi para Israel. Isso, acho que é. Nilson, Lois, e tinha uma outra turma, o Chumbinho, o André, não sei se você mas essa formação foi a primeira, né? Foi a primeira. Marcelo. Marcelo. Pô, a banda Doca surgiu muito forte, né? Foi na época, acho que eu lembro que o Skank tava surgindo, né? Aquele reggae. O pop, né? Tudo brotando ali, Sky, né? A banda tinha os metais muito legais, eu lembro muito. Era uma banda jovem e com repertório animado. Inclusive é legal falar sobre isso, porque naquela época eu era bem jovem, né? E começando a tocar ainda. E eu sempre digo isso, inclusive te digo agora, que eu fico muito honrado de poder tocar com essa galera toda que eu vi um dia de longe ali, né? Tipo, nossa, que legal, esses caras tocam muito e tal. E hoje em dia somos todos colegas e tocamos e fazemos projetos. Eu acho muito legal isso. Você tá com 41 anos. 41 anos. Eu tô com 44. Então a gente somos próximos, assim, né? Contemporâneo, né? Então foi um pouquinho de diferença, mas eu também... Aconteceu isso comigo bastante, de assistir pessoas no palco também e se inspirar, se espelhar, enfim. É legal isso, né? Porque eu costumo dizer que os nossos ídolos, a gente costuma buscar os ídolos longe, né? Cara, eu tenho ídolos aqui à reveria. Que legal. Tem Sério, gente boa tem aqui, muita gente boa aqui. E é igual eu tô te falando, é um prazer, assim, uma satisfação pra mim poder dividir palco com essa galera toda, né? Pô, Eustáquio, a própria Lu, que a gente citou aquele dia, né? Então, assim, são pessoas que fazem parte da minha história e que é legal. Que assim. Bom, né? Eu vi aqui também na sua bio, você citou a banda Mama Cadela, que também foi uma banda expressiva ali nos anos... Mama Cadela início de 2000, foi um turbilhão. Início de 2000, foi virado aí de 90 a 2000, né? Mama Cadela foi um trabalho que realmente me trouxe a primeira vez que eu entrei em estúdio foi com Mama Cadela, gravamos inclusive um disco que foi muito legal e não foi lançado. É um pesar que todos nós temos, mas assim, foi produzido até pelo Fabrício, cara. Sei, o Fabrício que... Pô, o Fabrício ganhou até Grammy já e tal, e ele produziu esse disco aí, entendeu? Um descasso. E me trouxe muita experiência. Onda Terra é um showman, né, cara? É um frontman dos melhores, assim, que eu já tive a oportunidade de acompanhar e tal. Porque então, uma banda que me gerou uma experiência boa, assim. O Elcio é um artista que carrega uma ideologia, e eu diria assim, fiel... e diria assim, densa e verdadeira, né? Verdadeira, e ele tem ele tem um domínio do palco, né, cara, da voz dele. Ele é um cara que ele tem a manha. Elson tem a manha. Um artista de expressão. É um outro cara que eu realmente aprendi muito, né? Com o Elson, assim, observando, porque a gente observa muito e aprende muito assim, né, cara? Com certeza. Trabalhando com essas pessoas. Bom, tô vendo aqui também. E aí você fez seus estudos também, passou pelo Juliano, né? E depois o substituiu lecionando. Sim, isso. Né? Na época que eu fazia aula com o Juliano, eu tava já no Mama Cadela, né? E ele tava nesse processo de sair da escala e fui... como é que fala a palavra? Indicou para substituí-lo, né? E aí comecei a lecionar ali naquele momento. Esse moço que era bom aluno, né? Isso. Você citou também aqui a UENG, o curso de licenciatura. A licenciatura, eu não concluí o curso, né? Sim. Porque naquele momento ali eu percebi que algumas coisas não se encaixavam com o que eu buscava, sabe? Porque o curso que eu entrei era um curso direcionado para dar aulas em turma, né? Em escola e tal. Sim. E não era muito o meu propósito, então foi uma experiência boa, válida, mas eu acabei não concluindo o curso. Entendi. Só foi até o refrão do meio, né? Foi até o pré-refrão, né? Nem cheguei no refrão, eu fui no pré-refrão. E você trabalhou com, assim, eu vejo aqui que você sempre gostou de trabalhar em trio, né? Porque você teve o Pablo e o Absurdo, né? Isso. Com aqui o Marcos Cupertino, Beto Teixeira, o Zé Cosmo com Átila, Fred Carvalho, teve o Pablo e o Puta Trio com Lois Lanza,
o Caio Bess e o Vinícius Preisser, e o Superatos com o Rodrigo Ribeiro, Sérgio e Júlison. Então já trabalhou com essa turma toda aí, Sim. que também está nativa e... Todos. O trio eu acho um formato bem interessante, né, cara? Tipo, quando no caso, pelo fato de tocar, né, de ser instrumentista, então acho que ali você já resolve tudo, né? Menos gente, mais compacto. Sim. Mais direto. E é uma realidade, né? Porque hoje essa logística toda... A logística é um fator importante, né, cara? Inclusive é uma das coisas que me fizeram cantar, né? Pra não ficar tão refém de banda, de grupo, porque quando a gente é só instrumentista, sempre tem que estar acompanhando alguém, né? Verdade. E aí o trabalho tem uma conotação diferente, né? Eu acho isso muito Quando legal, você começa Paulo. a cantar, você tem meio que uma carta de alforria. Né? Essa evolução, e eu acho isso muito legal, porque eu vejo que tem muito músico que às vezes tem esse desejo de começar a cantar e tem medo. Tem medo da crítica, Sim. porque as pessoas criticam, a verdade é essa. Aí eu quero cantar. Mexe com isso, não, fica aí na sua guitarra, no seu baixo, no seu teclado aí. Na verdade, existe sim essa resistência por parte de alguns. Se você nasceu flautista, você tem que morrer flautista. Você não pode migrar para outra, Sim, né? Com certeza. E não é só o fato de saber cantar, é o fato também de ter essa ousadia, né? Eu vou cantar costumo e se dizer, posicionar. Cláudio, que a gente dá a cara pra bater e as pessoas batem mesmo. Entendeu? Toma tapa mesmo, mas eu acho que os calos da vida são importantes, né, cara? O calo te fortalece, né? Tipo assim, você vai se fortalecendo através das experiências e das críticas e de tudo mais, né? Acho que mas requer uma coragem mesmo, de fato requer. Eu acho que tem músico que não se contenta em apenas harmonizar para alguém cantar ou solar para alguém cantar. Ele quer se expressar, né? Seu caso, você compõe, e compõe bem. Eu já participei de gravações de músicas suas. Inclusive, nós vamos tocar uma daqui a pouco. Claro. Então, eu bato palmas, sabe? Para o músico que passa a cantar, que tem esse desejo. E a gente conversando, eu vi que em determinado momento que você... deixou um pouquinho de lado a questão do instrumento e se dedicou plenamente à voz. Né? Fala disso um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem gente ali que tem esse desejo e... Então, Cláudio, exatamente. O que acontece? A própria percepção acerca da música muda um pouco quando a gente vê o outro lado da história, né? Acho que nesse sentido já é legal demais, porque, por exemplo, eu guitarrista, né? Aí você vai tocar alto pra caralho e não sei o que, sabe? Assim, essa coisa já muda. Isso aí de cara já muda, porque você vai ver o outro lado da história, como é que funciona. A voz é um instrumento que você não tem o volume ali do amplificador que você pode mexer, muitas vezes, né? Então, assim, só isso aí já é um ganho, eu acho. E a questão da musicalidade da gente também muda um pouco, cara, eu achei, sabe? Você diria que amadurece? Ou profissionaliza? Talvez seja uma maturidade, sim, sabe? Porque hoje eu penso na música de uma forma mais fluida, mais direta, talvez, sabe? Claro que eu amo a guitarra, é o meu primeiro instrumento, é uma paixão que eu tenho desde criança, assim, sabe? Tanto que quando eu comecei com as cordas, assim, quando eu saí... Porque eu fazia aula de piano, né? Eu vi aqui com a Tia Querida. Com a Tia Querida, E foi um período... Só abrindo um parênteses. A Tia Querida, eu lembro dela, porque eu estudava no Arthur Bernardes, nos anos 80. Acho que é isso, 80. Isso, 80. Ela atuava lá, se eu não me engano. Acho que Tia Querida. Acho que sim. Eu lembro que ela tocava piano e todo mundo falava, professor de piano, Tia Querida. E até gostaria de ter passado por ela, mas não foi o caso na época. Cara, a Tia Querida é aquela escola tradicional de piano, né? Conservatório e tal. Foi muito bom, porque eu já até lia, porque eu tinha feito aula de flauta, né? Sim. Lia já alguma coisa e tal. Legal. Com o piano... Isso foi desenvolvido de uma forma até maior, porque clave de Fá, né, mão esquerda e tal. Então, assim, foi uma experiência que me trouxe muita coisa boa, sabe? Mas eu ficava frustrado, porque a gente fazia aula no piano. Eu chegava em casa, eu tocava no tecladinho que eu tinha, sabe? Sim. Nossa, achava muito... Dava aquele choque. Era muito diferente, né, velho? O timbre, a expressão do piano, a própria tecla também, né? E isso foi me frustrando um pouco. Apesar de adorar o instrumento e tal. Mas sempre tive aquela coisa do violão. Pô, quero tocar violão. Ia pra escola, via os amigos tocando violão. E por ser um instrumento mais portátil também, né? Sim. Você leva ele e pode
ele te proporciona mais essa coisa de poder tocar em outros lugares. O violão atrai mais as menininhas, né? Também tem isso, né, Cláudio? E aí comecei a tocar o violão, cara. E ali, naquele momento, o Fred trabalhava com meu pai, na época, né? O Fred ele tinha uma outra atividade paralela nesse momento. E através do meu pai eu conheci o Fred. Sim. E essa história foi uma história longa aí com o Fred. Depois ele foi pro Melodia Livre. Acompanhei o Fred pro Melodia Livre também. Inclusive o Fred que me indicou pro Mama Cadela na época. Sim. Né? Essa época que você falou que ouviu falar e tal, né? Tava num momento legal lá. E a partir do Melodia conheci muita gente, fiz um network bem legal lá. A própria Roberta até também estudou lá na época, né? Sim. A gente se conheceu nessa época, fizemos outras coisas depois. Então, assim, foi um momento bem legal. Assim. Falando um pouquinho da Roberta aí, eu me lembro da Roberta, porque eu acho que eu cheguei a tocar umas 2 vezes com o Pop Trot. Com o Pop Trot, de freelance, né? Umas 2 vezes. E eu lembro que eu fui no ensaio e ela tava no canto, assim, quietinha, com violão, timidazinha, Isso. né? Assim, tranquilinha. Mas quando abria a boca, aquela voz, né? Começava a cantar. E ninguém imaginava, né, que hoje... cara. Está aí. Inclusive, bicho, é legal, porque a primeira música dela de expressão, assim, de sucesso foi o de Janeiro a Janeiro, né? E eu lembro deles produzindo essa música, tipo, no primeiro estudo do Fred. Sabe, assim, a primeira versão, a primeira... Né, acho legal, assim, ver onde isso chegou, né? O tanto que isso deu bons frutos, né? Eu me lembro quando ela saiu da banda, foi pra São Paulo, isso. Deu uma sumida, e depois, né, apareceu. Roberta teve muita coragem, né, cara? Verdade. Merece todo o sucesso que tem. Sim, sim, com certeza. Pablo, vamos falar agora um pouquinho do seu trabalho na atualidade. Bom, você citou aqui o show Mineiridade, né, do qual eu participo, né, como tecladista, e é uma honra, um prazer e um desafio, porque o repertório não é fácil. São 23 músicas, né? 23, 24, por aí, né? São 23 músicas, assim, né, de concentração. E esse show que eu estou, né, tenho feito com você, foram 2, né, até então? Fizemos 2. Fizemos 2 com o Gustavo e com o Pedro, né? E é um show de muito raciocínio, porque é muita harmonia, muito solo, muita coisa. E inclusive, nós conversando, eu lembro que eu te falei assim, é um desafio para você, porque tocando guitarra, solando, cantando letras e letras e ainda interpretando. É desafiador. Fala um pouquinho desse show e, inclusive, como que as pessoas podem acessar o material para ver trechos, cortes, enfim, né? Então, esse show surgiu de uma conversa com o Arísio, né, que é proprietário do Vila Bistrô, eu sempre toco lá. E depois de uma noite dessas de música, a gente conversando sobre... Eu falei com ele, né, da minha vontade de fazer outros formatos e tal. E aí surgiu a ideia do Mineiridade, né, que acho que é um repertório que é muito... Ele faz muito parte, né, da nossa vivência como mineiros, como músicos de Minas e tal. E tudo que envolve o Clube da Esquina, né, cara? Acho que assim, é um movimento que... muito rico, muito forte da nossa música, né? Tipo, disco considerado o maior disco da música brasileira e tal, né? Então, aí veio esse desafio, como você disse, que é realmente desafiador. Repertório que exige da gente bastante, né, cara? Muito. E aí foi assim, cara. E curioso é que, recentemente, eu assistindo outros podcasts, né, pessoal do Eixo Rio-São Paulo, recentemente eu estava assistindo o Lobão. Lobão cita o Clube da Esquina toda hora. Com o Clemente? Isso. E outros artistas também citam. Então, assim, o Clube da Esquina, o repertório deles, tem muito mais ali do que a gente, do que a gente percebe ou sabe, né? Cara, o Clube da Esquina é muito rico, né, bicho? Até assim, não sei, mas até eu vi artistas mencionando o fato de que a Tropicália meio que abafou um tiquinho o Clube da Esquina, porque digamos assim, se desse muito espaço, isso poderia ser maior do que foi. Eu não sei se tem a coisa do comportamento nosso, do jeito do mineiro de ser, né? Que a gente é mais assim, né? A gente é mais... a gente tem essa pegada... Mesmo. Não a gente tem essa pegada mais... Como é que é questão de... Mais tímida. Talvez, cara. Mais de observar as coisas de uma forma diferente e tal. Então, pode ser isso. Mas eu, sinceramente, não sei, eu né? acho que
O Clube da Esquina, inclusive o Clube da Esquina, fora do Brasil, né? Ele é venerado, né? Você pega Toninho Horta fora, é um guitarrista reconhecidíssimo, né? Muita gente aqui, infelizmente, não conhece, né? Há mais de 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, Toninho Horta tocando no Free Jazz Festival, que tinha antigamente, e que era até um nome de cigarro, não tô me lembrando agora. Não sei se era Hollywood Rock, eu acho que o Hollywood Rock... Tem o Free Jazz também, né? Tinha o Free Jazz Não também. sei, mas, enfim, ele já tava lá no exterior, né? Ele nunca... Bicho, o Tony Horta é referência mundial, cara. Verdade. E aí a gente aqui, muita gente sequer conhece, né? É muita poesia, não, tem muita gente que não conhece Loborges, cara. Tipo, a importância que o Loborges tem, bicho. Talvez... Tipo, sabe, o Milton é o cara que tem aquele... que carrega, na verdade... o maior, a visibilidade maior, né? Tipo, todo mundo fala em Clube da Esquina, música mineira, pensa no Milton. Sim. Então ele é meio que o Pelé da história, né? Mas, porra, todos são... Cada um na sua área, né? Tipo, quando você vê os artistas grandes do Eixo Rio-São Paulo, eu digo Eixo Rio-São Paulo porque é a música que manda, né? Sim. Quando você vê eles citando o Clube da Esquina, que vieram aqui, tocaram junto, gravaram, pegaram letras, você vê que a coisa... é bem maior, né? É uma galera, né? Que é fã e que fala do Clube da Esquina realmente com muito respeito, né? E você tá defendendo isso aqui e tá, né, representando isso aqui. O show é muito bom e eu queria que você falasse como as pessoas podem acessar para ver. Sim, é verdade. Então, a Mineiridade ainda não tem uma página própria, né? Mas pode ser conferido no meu Instagram. Que é Pablosas _, Pablo Saz _. Depois a gente coloca aí no... O nosso técnico Evandro ali, ele vai constar aqui na tela. Você repete, por favor, aí. Pablo Saz, Pablo SAS _, Pablosas _. E tem no YouTube também, alguma coisa no meu canal do YouTube tem também. Pode que é Pablo Saz também, youtube.com/Pablosas, Pablo Saz. Ok. Bom, Pablo, a gente podia então tocar um pouquinho aqui pro pessoal sentir um pouquinho desse sabor aí da mineiridade. Isso aí, vamos lá? Bora. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu. Neste lugar estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. O Clube da Cachaça representa as marcas Rainha da Cana, JS e Caraíbas, e também fabrica os palheiros Grife, Nova Opção e Fumo Bom Forte. O Clube da Cachaça é distribuidor exclusivo da marca Rainha da Cana em nossa região. Estas maravilhosas cachaças estão à venda nos melhores bares e espeterias de 7 Lagoas e cidades próximas. Entre em contato com Elton Ferreira através do Zap. Pablo Saz, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do seu trabalho atual, da sua atuação nos bares, restaurantes, eventos corporativos, festas. Sim. Fala pra nós como é o seu repertório, como é o seu trabalho, assim, enfim. Claro. Então, Clau, eu tenho vários produtos, eu gosto de chamar dessa forma, né? Porque Sim. assim, é o nosso produto, a música, né? A gente vende entretenimento, de fato, né? E eu gosto de lidar dessa forma, assim. Acho que, inclusive, foi uma coisa muito evidenciada nesse curso, essa coisa do Sebrae, na feira em São Paulo, foi através do Sebrae, né? Porque a gente fez um curso de
gestão de carreira. Durante esse ano inteiro e tal, uma galera daqui que esteve presente, fez também. E isso foi uma coisa que realmente foi divisora de águas para mim, assim, como artista, como empreendedor, no caso, sabe? Porque a gente tem uma visão ampliada, né? Porque o músico geralmente é muito romântico, né, Cláudio? É super verdade. A gente é muito romântico, cara. A gente é muito apegado à nossa arte. Claro que isso é uma coisa que sempre é necessária, né? A gente não pode perder isso também. Mas tem que pensar no lado do business, né? Do negócio, que isso é o nosso negócio. Você né? falou Esse de uma coisa trabalho, interessante, né? Que eu queria até que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, porque as pessoas ali, alguns, com certeza estão curiosos com relação a isso. Por quê? Você disse aí, às vezes os músicos, nós músicos, artistas, somos realmente muito românticos e esquecemos do lado business, né? E eu conheço um pouco da sua carreira, da sua trajetória, e eu o considero como um músico exemplo no sentido do profissionalismo, da postura e da colocação. Eu considero te agradeço realmente, muito, fico muito feliz com e acho que você pode falar disso pro pessoal. Então, Cláudio, isso abrange tanta coisa, né, cara? Porque, como você disse, o profissional, ele é composto por vários detalhes, vamos dizer, né? Então, para a gente prestar o serviço para alguém, tem muita coisa envolvida, né? Não é somente cantar e tocar. Acho que cantar e tocar é pré-requisito e, claro, a gente tem que se atentar a isso, sempre a isso, tem que estudar sempre, tem que buscar evoluir sempre, mas também é necessário a gente pensar em coisas além da música, além disso, né? Ser pontual, oferecer um trabalho, entregar o que você oferece, né? Na verdade, entregar mais que você oferece. Saber conversar, sabe, né? Enfim, sei lá, acho que tem tanta coisa envolvida nisso, né? Eu vou aproveitar isso que você está falando aí e vou realmente citar aqui um ponto que eu noto que nós, profissionais do meio, do entretenimento, do show business, enfim, às vezes há falhas, né? Isso aí que você disse da comunicação, da postura, sim, né? Isso. Profissionais, pessoas que às vezes não vamos dizer assim, que nos ambientes de trabalho, nos salões, nas festas, às vezes tem um linguajar não tão apropriado, a questão do atraso, né? Eu acho que é uma coisa importante de se falar aqui, porque nós precisamos profissionalizar mais a nossa classe. Porque de fato. A gente estava conversando antes ali, e essa questão do cara que realmente vive da música, que também é seu caso, e como eu disse aqui em outros podcasts, né? Eu bato palmas, porque sim, respeito a todos os músicos, porque o talento surge por aí, claro. Enfim. Mas eu particularmente admiro o cara que assume a música como primeira profissão, como plano A, né? Que briga com a família, que assume esse risco. Eu costumo dizer, Cláudio, que eu costumo dizer que eu nunca tive plano B, cara. Na verdade, assim, quando eu optei, lá na época do Mama Cadela ainda, que na época do Mama Cadela eu ainda tinha um trabalho paralelo, né? Eu tinha o quê? 18 para 19 anos, então comecei a trabalhar cedo para comprar meus equipamentos, para começar essa história, mas eu sempre tive essa vontade, eu quero tocar, eu quero ser músico e tal, e me joguei, né? Então não tive plano B. O meu plano é esse, então você tem que fazer dar certo, meu irmão. Você tem que, tem que ir atrás e dar o seu jeito, dar os seus pulos para que isso aconteça, né? E tem uma frase que eu ouvi uma vez, até do Lúcio Costa, que é um produtor que mora no Rio, ele deu um workshop uma vez, ele falou uma coisa que me marcou muito, cara. Toda escolha, essa frase vou deixar pra galera aqui, pra galera pensar. Fica à vontade. Toda escolha é também o abandono. Forte isso. Isso é muito forte. Porque a gente sempre pensa em escolha, mas você não pensa no que você tá abrindo mão pra escolher um caminho. Você tem 2 estradas, né? Verdade. Tem a estrada da esquerda e da direita. Você pegou a da direita, meu irmão, a da esquerda tá eliminada, cara. E até que ponto... Não tem como transitar pelas 2. E até que ponto que coragem, heroísmo ou covardia pode ser entendido também de várias formas, né? Vai da história de cada um. Vai da história de cada um. Mesmo, vai do momento de cada um. Tipo assim, acho que tudo é válido. Tudo é válido na vida, né? Não tem regra. Não. Cada um tem suas história, escolhas. né? A escolha de cada um é muito individual, muito particular, né? Sim. Mas cabe
cabe a nós, né, honrarmos a escolha que fizemos. Sim, né? Mas é importante sim que nós, profissionais da música, tenhamos essa postura, esse comportamento que profissionalize, que dê mais respeito à classe. Exato, Cláudio. Né? E isso vem muito da necessidade mesmo de fazer. Porque, como artistas independentes que somos, né, a gente mora numa cidade interiorana e inclusive, muitas e muitas vezes faltam profissionais de outras áreas para dar suporte, né? Eu tava conversando agora isso com o Davi Melo, até mandar um abraço pro Davi, grande parceiro. Dos cliques. Dos cliques, grande profissional. Grande, olhar maravilhoso. Mas, enfim, falta gente gabaritada nos bastidores, né, Cláudio? Porque para você chegar e tocar, para fazer um show e tal, é muita coisa que tem por trás, né? Desde o comercial, do cara que vai vender o show, Sim. até o produtor, até o hold, a equipe técnica. Então, assim, o produtor executivo. É uma cadeia enorme de pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E quando você não tem isso... E a logística ali no real, né? No dia do evento, no local do evento. Tudo. Onde você chega, onde você estaciona, como que você vai descer seu equipamento. Tudo são detalhes que a galera não imagina. Onde você vai lanchar... O que você vai lanchar, entendeu? Que hora que você vai lanchar, quando que você vai tocar, quando que vai dar intervalo, quando que não vai, Sim. com quem que você vai conversar quando chega. O mercado de música, a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas entram no mercado de música de uma forma assim, não há nenhum tipo assim de exame, não há nenhum tipo de concurso, não há nenhum tipo de... Enfim. Não existe uma classe... né, consolidada. É né? livre. Por ser arte, é livre. Isso. Né? Então a pessoa toca um violão, canta legal, ela já está apta a prestar serviço. E isso acontece, é a verdade. Né? O que você diria sobre essa questão do mercado, da ética dos profissionais? O que você me fala sobre isso? Tanto de Sete Lagoas como região? Enfim. Cláudio, é como você disse, né? A arte... Existe tem duas coisas que são muito diferentes, né? Preço e valor. Sim. Preço e valor é um ponto, assim, delicadíssimo, né, cara? Dessa história. Muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então, assim, eu percebo... A gente tem acontecido aqui na cidade um movimento legal nesse sentido, né? Que é o fórum lá da música, esqueci até o nome, que já virou uma associação, na verdade, né? Acho que sim. Então, eu acho que são coisas que vêm para enriquecer o nosso mercado e para abrir, para valorizar, para abrir um leque e tal, mas é uma coisa que é muito particular, né, Cláudio, ainda. Porque cada um tem na música um objetivo, né? É igual você falou, não tem uma associação, um conselho, né? Igual tem o conselhos médicos, os advogados OAB, a gente não tem não isso. Há esse tipo de... Tinha a Ordem dos Músicos, mas era aquela loucura, né, cara? A Ordem dos Músicos, pelo menos desde a época que eu comecei a atuar, ela nunca foi um órgão efetivamente... Nunca foi. Né? Era uma coisa que a gente precisava do carimbo. Sim. E pagava uma anuidade para ter aquilo, mas não te dava benefício nenhum, não tinha uma classe consolidada de fato, né? Uma fiscalização estranha em momentos como Carnaval, como Réveillon, enfim. Então, assim, é uma coisa muito... a palavra me foge aqui, cara. Mas não tem uma utilidade de fato, né? O que você me diz, assim, dessa mudança que nós tivemos? É muito oportuno, né? Chega no momento dessas datas aí, tá lá a Ordem dos Músicos cobrando a anuidade. Na época, diziam que a gente teria um plano odontológico. Pois é. Só que já ouvi falar tanta coisa. Cursos, só que não. Enfim, então, na verdade, nunca houveram benefícios. De fato, não. Tipo, assessoria jurídica, que é uma coisa que faz muita falta, né, cara? Como é que você vai fazer um contrato? Sim. Como é que você vai tratar com o seu contratante? Né? Quais são os termos? Isso aí poderia ser tocado, né, cara? São coisas que muita gente ainda fica refém, né? Às vezes de um contrato... como é que fala quando o contrato é bom só para um lado? Contrato leonino, acho, né, que chama? Eu não sei. É uma coisa assim. Então, assim, a pessoa tem que... Né, não existe um esclarecimento, uma orientação, e a Ordem dos Músicos poderia atuar nesse sentido, né? Mas, enfim, não tem. Então, é uma coisa que você tocou que é realmente
complexa. Mas para sabe? isso, os músicos teriam que realmente estudar música. O que às vezes não acontece. Exatamente. Né? É. Porque é tudo muito subjetivo quando se fala da música. Porque você pode cantar muito bem, tocar um violão muito bem e não saber ler a partitura. Isso é errado ou certo, não sei. Mas para o músico, então, ter uma certa qualificação, ele teria que estudar a música. Teria que estudar eu não música. acho errado. Porque qualquer ramo, qualquer trabalho que você vai fazer aí no mercado... Pede. Né? Você pede uma mínima qualquer qualificação. Profissional tem que ter uma qualificação. Uma formação, né? De fato. A nossa formação é muito empírico, né? É muita experiência, né? Você não da tem... prática real. É isso. Né? A gente tem muitas escolas boas, né? O baile é uma escola, o bar é uma escola, enfim. Mas não te certifica, né? Não. E, de fato, isso é complicado, assim. É um assunto delicado. Eu acho que quando... Observando assim, a trajetória dos famosos, vamos dizer assim, né? Eu digo os famosos artistas que estouraram, né? Você vê que muitas vezes as carreiras deles não foram exatamente planejadas. Foram grupos que se juntaram em escola, faculdade e compuseram e a música aconteceu. E aquilo, por gerar muito dinheiro, se profissionaliza. Então eu acho que é mais ou menos assim lá em cima também. Música é arte, é subjetivo, como a gente disse. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, mas eu acho que quando gera renda é obrigado a se profissionalizar, porque vai ter equipe, vai ter pessoas viajando, vai ter... Isso. Né? Mas aqui embaixo eu sinto falta, quando eu digo aqui embaixo, né, No nosso... né, isso, né? eu sinto falta dessa regulamentação, né, Eu sinto falta também, Cláudio. Eu sinto falta também porque, assim, é aquilo que você disse. A partir do momento que você se coloca no mercado, né, você tá aí, bicho, é tudo nosso. Então, assim, seja o que Deus quiser, né? Para não termos aquela pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Ah, sim, mas você trabalha com o quê? Essa pergunta... Ela acontece. Aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com muita gente. Com a gente sempre. E eu acredito que se tivesse essa regulamentação, essa peneira, esse filtro, isso seria minimizado. Seria minimizado, seria mais fácil, né? Até de colocar aí um piso, porque são coisas que a gente tem falado, né? Sim. Galera, vamos tentar valorizar o nosso trabalho, né? Tipo, vamos tentar... mas para isso também, igual você falou, né? Vamos entregar um trabalho bom para que ele possa ser valorizado, né? Mas então, Pablo, deixando essa questão polêmica um pouquinho de lado agora, vamos voltar agora no seu trabalho. Fala do seu trabalho aí, nos bares, restaurantes, festas corporativas. Então, eu comecei até a falar aqui, na verdade, eu trabalho hoje em dia, Cláudio. Eu penso em produto, né? E eu tenho vários produtos na minha gôndola, sabe? Tipo, tenho Mineiridade, né? Tenho o meu show solo, que é o show que eu faço com maior frequência, sozinho, voz e violão. Tem o duo, que eu levo um batera, eu levo um outro músico. Tem o trio, que aí já fazemos guitarra, violão, eu faço guitarra e violão, aí chamo um baixista e um batera, né? E transito por vários estilos também, cara. Tem um show de axé retrô, pra você ter ideia, sabe? Que eu acho delicioso, assim. É um show que até... Muitas pessoas ficam surpresas, mas eu acho legal, sabe? Você curte o axé? Eu curto, cara. Eu curto. Até também. por vir curto dessa muito, né? história, por exemplo, no Ectazera a gente tocava muito isso, né? E a gente vem dessa fase do axé que eu acho muito rica, né? Então, assim, inclusive pago língua direto, assim. Tem Por quê? tias minhas que falam, você tá pagando língua porque eu era muito radical, né, Cláudio? Na época do Mama Cadela... sobretudo, assim, tocando rock, né, muito novo, muito jovem e tal, eu sou rock, eu gosto de rock, e não toco outra coisa não, e saí do Mama Cadela e fui tocar tudo que eu falava que não tocaria, né, mas eu acho que é a escolha, né, então assim, a gente tá nesse mundo aí pra servir, né, cara, antes de qualquer coisa eu me vejo, sério mesmo, quando eu vou tocar num lugar, eu quero servir as pessoas o melhor de mim. Eu quero entregá-las o melhor que eu tenho, sabe? Sim, que bom. Isso aí, acho que é uma... É uma verdade. É uma trabalho, verdade, né? cara. Não, eu acho que eu considero a música isso, bicho. Porque a música tem o poder de tocar as pessoas de uma forma muito especial, né? Sim, verdade. Então, assim... não é aquela, vou tocar isso aqui, você escuta isso aqui. Não, cara, eu acho que é legal você tentar fazer um briefing mesmo, sabe? Assim, quando eu vou ser contratado, eu pergunto, mas o que você procura para essa festa? O que você acha? O que você, sabe? O que você acha legal, assim?
O que você me diz, assim? O que a gente vai... Por onde que a gente vai tentar transitar? Claro que não é uma coisa muito abrangente também, porque senão nem conseguimos atender, né? Mas eu vejo muito dessa forma, sabe, Cláudio? Sim. É interessante você dizer isso, que você às vezes faz o trabalho de axé retrô. Sim. Seria axé retrô, né? Sim. Eu também gosto muito do axé. De vez em quando aqui no estúdio eu coloco aqui e fico curtindo as músicas antigas, Netinho e tal. E eu acho que não tem nada a ver, né? A gente pode gostar de vários estilos Cláudio, a maturidade é uma coisa muito boa pra gente, sabe? Porque a gente costuma rotular muitas coisas, né? E não é assim. Tem sim esse preconceito às vezes. Cara. Eu acho que tem dia que eu coloco um forró pé de serra, eu piro. Pois é, cara. Tem dia que eu coloco um axé, eu volto lá. Exatamente. Enfim, tem dia que eu coloco um rock and roll aqui, um Iron Maiden também. Por que não, cara? Né? Entendeu? Somos seres plurais demais, né? Assim, a gente tem muitos momentos, tem muitas vivências e tudo acho que é muito... tudo pode ser oportuno, né? E em tudo tem qualidade. Gente, hoje aqui tem um show de celular tocando, né? Por mais que... Mas vamos lá. A gente tem mania de colocar tudo no mesmo bolo, né? De generalizar as coisas. Não, cara. Tem bandas de axé maravilhosas, sabe? Sim. Tem banda de axé que eu não acho tão legal. Eu fico triste Tem música que eu acho legal demais, tem música que eu não acho. Isso acontece com rock, acontece com pop, acontece com tudo. Sabe? Então, assim, o sertanejo, pô. Como é que você vai falar uma vírgula de uma dupla igual Chitão de Chororó? Olha o legado dos caras, né? Tipo assim, eu admiro de verdade Chitão de Chororó. Sim. Porque os caras, você vê que eles têm uma conduta Sim. E um profissionalismo que é ímpar, cara. Os caras têm um preparador, inclusive o preparador vocal deles é de BH, né? É de BH? Eu não sabia. Chama Falso Caetano, cara. Acompanha eles pra todo lado. E tem uma parte que um deles fala, pois é, a gente começou a fazer aula com o Falso aqui, eles ensinam um tanto de coisa pra gente, que a gente não sabia. Pô, como é que você não admira um profissional desse? Né? Então, isso aí, a gente tem que tirar essa coisa de rótulo, de preconceito de qualquer ordem. Acho que isso só faz nos limitar, né? Você vê que é uma dupla que, entrando e saindo, estão juntos, enquanto duplas aqui caem, né? Uma outra ali separa, não sei o que, mídia e problema, eles estão da mesma forma, então... E com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Então, são artistas íntegros e assim, né, bicho? Exemplos. São exemplares mesmo. Eu brinco... Às vezes eu brinco e falo assim, como seria o jantar na mesa com o Chitãozinho, o Chororó, a Sandy e o Júnior? Um jantar galáctico, né? É uma família. Enfim, mas a gente tá falando dessa coisa de estilo. E eu consigo gostar de vários estilos, realmente. Eu acho que toda música é boa. Sim. Né? Pro momento, enfim. A gente tem que... Acho que tudo na vida, pra qualquer coisa, pra qualquer segmento, pra qualquer área, é respeito, né, cara? Acho que respeito... É uma coisa que cai bem em qualquer ocasião, né? Então, assim, a gente tem que respeitar muito o trabalho das pessoas, a história das pessoas, né? Porque por trás ali tem muita coisa, tem história, né, cara? Tem muito chão, tem muita estrada, né? Tem paixão, tem... Isso. Né? Tem trabalho, né? Muito trabalho, né? Isso. Pablo, foi um prazer te receber aqui. Como eu disse, eu te considero um profissional exemplar pela postura, né? Pelo comportamento, pelo que você representa, pela sua história... Porque eu lembro de você desde o início lá, né? Aprendendo a guitarra. Não que eu seja muito mais velho assim, né? Nós temos 3 anos de diferença. Mas como a gente também trabalha junto, né? E acho sim que esse cara aqui é uma referência pela postura que ele tem, pela forma como ele trabalha, pela forma como ele conduz a carreira. E acho que sim que é exemplo para muita gente. Claro, eu só agradeço pelas palavras, pela sua generosidade, né? Pelo convite, achei demais vir aqui. Esse podcast existe porque vem pessoas como você e os vários outros que tiveram aqui antes também, né? Inclusive, os que ainda vão vir. Isso aí, pô, tem que seja uma história longa e repleta de muitos e muitos episódios, né? Que acho que merece, nós merecemos. Sim. Eu assisto todos, cara, tô aqui sempre, sou seu espectador fiel. Agradeço. Isso aí. Pablo, quer então deixar seus contatos novamente aí pro pessoal? Então, gente, estamos aí no Instagram, né, na rede. O meu nome é Pablo Sass, tá tudo junto lá, Pablo SAS, Pablosas _. Tem o canal do YouTube também, que é o mesmo endereço, youtube.com/Pablo Sass, Pablosas. Posso deixar o telefone também? Claro, fica à vontade. Galera, quem quiser, né, os préstimos, quem precisar de qualquer coisa, o meu telefone é o 31, código 98679-8140, né?
E no mais, também na internet, sempre na rede. Por lá vocês vão conhecer bastante coisa também do trabalho, as músicas autorais, enfim, tem o Spotify, tem o Deezer, estamos aí nessas plataformas de música. É só procurar por Pablo Sass, que vocês vão conhecer um pouco mais lá, tá bom? Isso aí. Vamos fechar então com música boa aqui. Vamos fazer uma música de autoria do Pablo Sass. Isso aí, que o Claudson gravou o piano lindamente, né? Sou muito grato, inclusive, sempre. Obrigado, Claudio. Digo mesmo. Vamos lá, então. Todos os lugares o nome dessa aí, né? Vamos lá. Sim, você está comigo em todos os lugares, iluminando, colorindo o meu caminho. Sei que o tempo e o universo são grandes amigos, conspiram por nós. Então encosta em mim, lá fora o tempo é frio, te guardarei em paz. Então encosta em mim, lá fora o tempo é frio, te amarei em paz. Me espere aqui. Vi no seu sorriso projeções do paraíso, aliviando, temperando os meus sentidos. Não vou partir sem antes misturar você comigo, meu porto, meu cais. Então encosta em mim, lá fora o tempo é frio, te guardarei em paz. Então encosta em mim, lá fora o tempo é frio, te amarei em paz. Me espere aqui. Todos os lugares. Coisa linda, Cláudio. Se você gostou desse podcast, dá uma força. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha com seus amigos, marque o sininho para receber as notificações para os novos vídeos, ok? Ainda tem muita gente boa para vir aqui. Até mais!